Não, ele fica onde? No limbo. E onde é o limbo? Umbral. Está aí. Kardec falou disso? Não. É o mundo fluídico inferior, que é o mundo de espera para ou você reencarnar, só que você tem que pedir perdão. Então veja, a primeira encarnação sua na Terra foi por queda. Você lembra da sua primeira ou não? Quando você caiu? Não está lembrando. Então veja, a primeira sua foi por queda, as seguintes foi por karma. Diga. O conceito de karma e dharma é que dharma seria o caminho e o karma seria as cabeçadas que o cara dá e vai desviando para voltar. Não seria esse o conceito hinduísta? Não, tem várias interpretações. No próprio conceito hinduísmo já havia a ideia que nós estamos falando do quê? De degeneração. Então, veja, Kardec aceita a degeneração? Da alma? Não, mas o que ele vai explicar aqui é, não com relação ao conhecimento, mas a degeneração moral sim. Então, com conhecimento não, você sempre progride. Moralmente você pode degenerar. Essa é a ideia deles. E essa degeneração é que vai configurar você reencarnar cada vez pior. Da onde vem a ideia da degeneração? Do hinduísmo e do catolicismo. O hinduísmo dizia, a alma foi criada perfeita nos céus, e aí ela caiu. Então vamos ver o seguinte. Vamos continuar. Não acabou, hein, gente? O homem continua. Aqui na Terra ocorre por união sexual. É a encarnação característica dos mundos materiais. Nos outros mundos fluídicos, é realizada por atração fluídica, como a do Cristo foi um exemplo em nosso planeta, que Rustang corretamente chama de incorporação, aplicando a palavra encarnação apenas aos mundos materiais. É dessa condição superior, das vidas por incorporação fluídica, em diversos graus, depois da qual somos todos caídos, e cuja memória deu origem nos diversos povos, a lenda do paraíso perdido. É por isso que eu afirmei a queda original segundo o Espiritismo, pois esse é o significado resultante do acordo entre Allan Kardec e Rustang, os intérpretes mais autorizados da doutrina espírita. Isso foi publicado aonde? Na Revista Espírita de Allan Kardec. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Isso ainda não havia tido a denúncia da Gênese. Ainda não tinha. Então, percebe o que os espíritas conscientes estavam vivendo? Que clima? Não acabou. Vamos falar mais. Vamos para a parte final do artigo. Não é o artigo inteiro ainda, é o extrato, hein? Eu concluo respondendo a uma objeção final. Por que, dizem-me, os evangelhos de Rustang nos fazem o espiritismo cristão, sendo que o espiritismo é independente de todas as religiões? Para aqui. O que ele está falando, gente? Diga. Qual é a objeção que ele recebeu? Não, eu acho que agora ele estava falando dos 4 capítulos do Allan Kardec. Não, ele está falando do livro 4 Evangelhos de Rustang, que é o nome do livro que o Rustang escreveu. Mas presta atenção, ele estava recebendo a crítica. Por que temos que entrar na era teológica, se o espiritismo não é uma religião? Percebe qual era o questionamento? Quem faz essa pergunta, faz esse questionamento, ele só faz porque não era uma religião. Vocês estão entendendo? Sim. Porque o pessoal, peraí, mas não é religião o espiritismo? Por que você está dizendo que tem que virar? Entendeu? O movimento espírita não via o espiritismo como uma religião. E esse grupo, liderado pelo Guérin, proposto por Rustang, conduzido pelo Lemarie, estavam fazendo um trabalho ativo para transformar uma religião. Entre essas coisas, a aceitação dessas ideias, que a gente tem reflexos até hoje. Por que a gente fala de karma no movimento espírita hoje? Porque começou a se propor escrever artigos disso naquela época. E aí ele vai se defender do fato. Por que ele está fazendo a gente no espiritismo cristão, sendo que o espiritismo é independente de todas as religiões? Então ele precisou se explicar. E a explicação que ele deu é a seguinte: essa objeção pode parecer determinante se ignorarmos o verdadeiro propósito do espiritismo. Qual é esse objetivo? Senão dar ao homem os meios para sair do círculo de encarnações materiais e voltar para os mundos fluídicos. Esse é o objetivo.
Fora da caridade não há salvação, ele afirma, o Espiritismo. A salvação, portanto, é retornar, através do exercício da caridade, a vida feliz dos mundos fluídicos de incorporação, onde não há ferrugem, muitos ou ladrões. E o representante mais direto desse ideal sublime não é o Cristo, pois o Espiritismo será cristão ou não será nada. Então o que ele está dizendo? Ele não está dizendo que o Espiritismo será cristão. Você está imaginando na sua cabeça que o Espiritismo ser cristão é o Espiritismo estar de acordo com as ideias do Cristo, não é isso? Não, ele está querendo que o Espiritismo se torne uma religião cristã e se submeta ao Papa. O objetivo do Espiritismo é fazer todos voltarem para o poder do Papa, para haver uma unificação das religiões. Então é nesse sentido que ele fala cristão, e não na interpretação atual que nós damos. Estão entendendo o que estava acontecendo naquela época? Tudo isso antes deles ficarem sabendo que a Gênese foi adulterada. No inverno de 83 para 84, um leonês que se dizia amigo de Lemarie comentou perante Henri Soucy e várias testemunhas que Lemarie havia modificado o conteúdo de A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Olha, eu estive com Rustang, amigo meu, e ele me contou que ele havia alterado em 1872 a Gênese. A partir disso, Henri Soucy dedicou-se a comparar pacientemente a quinta edição com a que ele tinha publicado em 68 por Allan Kardec. Isso aqui foi publicado no livro Lei Espiritismo, no jornal do Gabriel Delany, em 85. E aí ele fez esse artigo antes, em 84, uma infâmia, denunciando a adulteração da Gênese de acordo com os propósitos de Rustang. Era um choque para a época? Era um choque a adulteração, mas querer alterar o Espiritismo para Rustang era novidade? Não, era o que estava acontecendo na época, gente. Não foi novidade, ninguém fez escândalo, porque o escândalo já estava instaurado desde 72. O artigo Uma Infâmia expressou a posição não apenas em Henri Soucy, mas da União Espírita Francesa, que estava o Leon Denis, Gabriel Delany e a Berthe Fropo, na qual participavam ativamente, entre outros, Gabriel Delany, que era o responsável legal do Lei Espiritismo. A União Espírita Francesa era uma instituição muito representativa do movimento espírita francês da época. Havia sido instituída uma assembleia por mais de 400 pessoas. Era essa que se tornou a verdadeira voz de Kardec em Paris, e não mais a sociedade que estava deturpada pelos rustanguistas, comandados pelo Lemarie. Segundo Henri Soucy, 126 passagens alteradas, 11 alterações parciais, 50 acrescentadas, 65 suprimidas, sem contar os parágrafos que foram mudados de lugar, nem os títulos acrescentados. E aí diz ele: todas as partes desse livro sofreram mutilações graves, em maior ou menor grau, mas o capítulo 18, São Chegados os Tempos, é o que foi mais maltratado. As modificações que se produziram nele tornaram-no quase irreconhecível. Vamos ter um intervalo? Então nós vamos fazer o seguinte: o que nós vamos fazer depois do intervalo, se vocês concordarem? Vocês percebem que essas afirmativas todas que esse homem fez do corpo fluídico, do mundo fluídico, tem alguma coisa errada com a doutrina? Vocês não percebem? Então eu vou propor a seguinte dinâmica: vamos analisar o que ele propôs de acordo com as religiões, porque nós vamos ver que o que ele está propondo é deturpar o Espiritismo para ficar de acordo com as religiões, e vamos estudar o que é que Kardec propôs como sendo a verdadeira teoria moral espírita, para a gente comparar uma com outra e ver qual das duas é melhor. Vamos fazer isso? Então a gente vai fazer isso logo em seguida do intervalo. Pessoal,